Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando o Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Nesse momento, façamos uma breve reflexão, que podemos chamar de oração, de agradecimento por estarmos aqui, mais uma vez. De agradecimento pela bondade do Pai Maior, pelo guia que nós temos na humanidade, que é o Cristo Jesus, por tudo aquilo que tem acontecido conosco, de bom ou de ruim, porque o ruim é bengala, muitas vezes, para que nós acertemos o passo, quando estamos caminhando para o precipício. Que Jesus nos ilumine o nosso caminho, para que possamos não cair no precipício e seguir a sua estrada. Que assim seja. O trabalho que vamos fazer hoje, tenhamos paz. Está em Paulo 1 Tessalonicenses. Se não é possível respirar num clima de paz entre as criaturas, uma paz perfeita, que podemos dizer, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla manifestação e movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, a fim e assim, de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens sem a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos de paz verdadeira. É o trabalho da paz, né? Que nós temos que buscar o tempo inteiro. Os problemas estão aí, ao nosso redor. Como vamos agir diante deles? Bom dia, boa tarde, boa noite, irmã Ângela, nossos cumprimentos, e que vai nos falar também a correlação deste tema, deste assunto com o Evangelho. Gratidão por mais essa oportunidade, agradecemos a Deus, nosso Pai Maior, por estarmos aqui novamente.
agradecendo também a cada irmão que está nos ouvindo, que vai nos ouvir ou nos assistir. Que Deus abençoe a todos com muita saúde, com muita paz no coração e no lar de cada um de vocês. Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que a paz, ela é um estado de espírito interior nosso, de tranquilidade e equilíbrio. Fazendo a correlação primeiro, como disse o nosso irmão Antônio, sobre a paz, né, dentro do nosso Evangelho, quando que nós encontramos a paz? Quando que nós começamos a desenvolver essa paz? Lá no capítulo 10 do perdão das ofensas, por exemplo, do item 14 a 15. Perdão das ofensas. Quando conseguimos trabalhar o perdão, o auto-perdão, estamos na caminhada de ter a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio. Então, segundo o Espiritismo, a paz é um estado interior de tranquilidade e equilíbrio, conquistado principalmente pelo cumprimento do dever, pela prática do amor ao próximo, do perdão e pela vigilância sobre as imperfeições morais. Aqui já temos 3 capítulos do nosso Evangelho. Amor ao próximo, perdão das ofensas, a vigilância, vigiai e orai. Não é a ausência dos conflitos, mas um estado de serenidade que emana do interior. Não é como a paz oferecida pelo mundo. Não é essa paz, que pode ser facilmente abalada. A verdadeira paz é resultado de um progresso interior, que se manifesta através da prática das leis divinas, do amor, da caridade, da reconciliação com a sua própria consciência. Então, vamos ver lá. Tem alguns pilares da paz, né, para o Espiritismo. Primeiro, perdão. Nós estávamos falando há pouco. Perdoar é fundamental para nós alcançarmos a nossa paz. Pois não envolve ódio, vingança e nem ressentimento. Ele nos traz o quê? Uma consciência tranquila. A paz interior, ela é um estado de consciência tranquila, alcançada pelo cumprimento do nosso dever e da vigilância de nós mesmos. Então vejam, essa paz ali que Paulo fala, tende paz entre vós. Não é somente a paz entre as pessoas, é cada um buscar o seu equilíbrio. Porque como bem diz nessa lição que nós lemos hoje, quando todos nós conseguimos ter esse equilíbrio, né, quando as mentes, cada uma na sua individualidade, conseguir ter esse seu equilíbrio interior, a paz reinará entre todos. Estaremos toda a humanidade em estado de paz. Ah, mas isso vai ser impossível. Não, não é impossível. Cada um começando por si, dentro do seu lar, por exemplo. Muitas vezes nós ouvimos pessoas que dizem, eu não tenho paz dentro de casa. Eu só tenho paz na rua. Dentro do meu lar eu não tenho paz. Vamos observar o que está acontecendo. Será que não sou eu que estou ali gerando uma desarmonia por eu não estar me sentindo bem? O que falta neste lar para que haja a paz? O que falta em nós, como indivíduo, pessoalmente, o que falta em mim hoje para eu ter paz comigo mesmo? Para eu estar tranquilo, mesmo diante de situações difíceis, de problemas que surgem no nosso dia a dia, que nós temos que procurar ter o equilíbrio. Porque quando mantemos esse equilíbrio, as soluções vêm. O que vós acham, Antônio? Eu lembrava de Chico Xavier, quando tu falavas, lá no início do seu sacerdócio, quando ele se encontra com Emmanuel pela primeira vez,
logicamente Emmanuel, Espírito, ele encarnado. E aí Emmanuel diz para ele, 3 coisas eu vou te cobrar primeiramente. Disciplina. E a segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Por que eu lembrava disso agora? Porque a disciplina que às vezes nós cobramos dos outros, nós não temos conosco. O que é essa disciplina que Emmanuel disse para Chico Xavier? É a disciplina do próprio pensamento, dele próprio, do seu individualismo. Não é a cobrança para outrem. Não é simplesmente dar a ordem unida, aplicar a ordem unida nos outros. E ele não tem para si. A disciplina que falava Emmanuel e que nós falamos hoje, disciplina, vai lá, disciplina, grita. Não é essa disciplina. É a disciplina que cada um de nós precisa adquirir interiormente, para exatamente com a disciplina do seu pensamento, da sua palavra, da sua ação, ele possa encontrar a paz. Não é com os outros, não é dos outros o problema. Quando eu não tenho paz dentro de casa, a irmã falava aqui, o problema é meu, porque eu não tenho a paz. Não me deixam ter paz. Mas se eu tenho paz, ninguém me tira ela. Como vão tirar? É um trabalho grandioso, esse íntimo, esse do dia a dia em que quando surge o problema eu paro. Calma, sente-se, pense, organize-se, planeje. E depois continua. Depois ele vai falar alguma coisa que não vai ferir ninguém, porque ele vai estar em paz. Isso aqui não dá para resolver assim. Quem sabe amanhã nós encontraremos a solução. E vai aparecer algo para nós resolvermos em paz. Não podemos perder a paz quando o problema surge, porque aí está o nosso teste, se realmente temos paz. E os problemas surgem diariamente. Respira. 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 Não diz nada naquela hora. A hora do nervosismo, a hora da violência, às vezes está intrínseca em nós e muitas vezes está para fora, em que as pessoas gritam, se agridem verbalmente e até não verbal também, braçalmente. Não é a hora. Se estamos nervosos, não tomemos decisões nenhuma. Não é hora de decidir. Mas eu preciso decidir logo. Calma, respira, calma, não é hora de decidir. Não vai ter discernimento. E os irmãos nossos, que ainda estão voltados ao mal, os espirituais, vão chegar no nosso ouvido e vão dizer, faz, porque eles querem ver a bancarrota. Eles querem ver o circo pegar fogo. Por isso a gente precisa ser bombeiro todo dia sermos bombeiros. É fácil o que eu estou falando? Não. É muito difícil. Mas aí que está a nossa coragem de vencer. Isto é coragem. O covarde é aquele que foge desta luta do bom combate. Esse é covarde. Porque ele não venceu a si próprio. Vamos pensar nisso. Concito a todos nós a pensarmos sobre este assunto do calma, respira. Depois vamos prosseguir. Sente-se, aguarde, oriente-se e navegue. Aqui nessa lição está tudo isso que o nosso irmão Antônio acabou de falar.
Quando o nosso irmão Paulo ali, e o Emmanuel, né, traz essa resposta. Educar a visão é a disciplina. Educar a visão. Educar a audição, o gosto e os ímpetos, os nossos ímpetos. Por que ele falou isso? Educar a visão. Porque se nós estamos interiormente, e já isso se manifestando, né, no exterior, aquela agitação, aquele nervosismo, ou você já está ali, mesmo que você não demonstre, mas o teu interior está agitado, a tua visão também vai ficar deturpada. E aí um colega, um vizinho, um conhecido, um familiar, age de alguma forma que você acha na tua mente que não é o correto, mas porque a tua visão não está bem, né? Porque não há aquela paz, aquela tranquilidade ali, aquele equilíbrio dentro de ti, e você vai ver conforme o que você estiver inclinado. Se você estiver inclinado para ver somente coisas ruins, vai ser só coisa ruim que você vai ver naquela pessoa. Mesmo ela manifestando algo que possa trazer um bem, ou até que é algo que está para fazer o bem, você vai ver de forma diferente. A nossa visão fica totalmente deturpada nesse momento, quando nós não estamos equilibrados interiormente. A fala de uma pessoa, nós interpretamos de outra forma. Mesmo que a maioria tenha interpretado de maneira clara, você não vai conseguir interpretar daquela maneira. Justamente por não ter este equilíbrio. Então, a educação dos nossos sentimentos não é educar os outros, é educar a si mesmo. Primeiro, nos educarmos. Eu achei muito interessante sobre uma explicação que a doutrina espírita nos traz, sobre lá o capítulo 23, que é da estranha moral, quando Jesus disse, não vim trazer a paz, mas a divisão. O que quer dizer isso? O que significa? Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada. O que não significa um conflito violento. Não é isso. Ele não veio dizer que ele não, né, que ele veio aqui para fazer guerras. Não. Mas uma divisão necessária entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro. De que forma? A espada é uma alegoria para a necessidade de lutar contra as próprias imperfeições. Não é para lutar com o outro, é para lutar contra suas próprias imperfeições. E combater os preconceitos e os erros, o que pode gerar desentendimentos e conflitos temporários. A espada vem nesse sentido, da necessidade de nós lutarmos contra as nossas próprias imperfeições. E a divisão que expulsa os erros e os preconceitos do nosso coração e da sociedade, preparando o caminho para a verdade, a fraternidade e a paz. Então vejo que nós tenhamos esse entendimento. Lá na época do Cristo, ele falava por alegorias. Com certeza nós estivemos lá, não conseguimos entender, mas hoje nós temos esse entendimento. Basta abrir o nosso coração. Hoje nós estamos muito mais abertos às verdades do Cristo. Então vamos deixar aquela paz interior. Bem rapidinho aqui lembrando de um desenho, o irmão Antônio sabe que eu adoro assistir desenho. Então eu e meu esposo, nós assistimos um desenho que era do Paul, né, um urso panda. E aí tinha lá o mestre dele, que é o Shifu. E o Shifu brigava muito, assim, no bom sentido, chamando a atenção dele, porque ele era muito agitado. E ele dizia, você tem que buscar a tua paz interior. A paz interior. E ele mesmo, quando ele estava quase saindo da sua paz, né, devido à ansiedade de todos ali, ele ia se recolher e ficava, paz interior. Né? O que nos mostra, né, essa ilustração? Nos mostra a necessidade
de nós termos essa tranquilidade, esse equilíbrio, porque senão nós vamos sempre estar à mercê de ansiedades, de medos, né? Aquele nervosismo, aquela coisa, eu não sei o que eu tenho hoje, não sei porque eu estou tão ansiosa, tão ansioso. E a ansiedade é uma palavra tão normal, né? Porque qualquer coisa é culpa da ansiedade. Se você come demais, você é ansioso. Se você anda muito ligeiro, você tem ansiedade. Calma. Parar um pouco, respirar. E aí vem algo muito importante. A prece. A conexão com Deus. Jesus, quando esteve aqui entre nós, passou por momentos muito difíceis. Não pense que a vida dele foi fácil, não foi não. Mesmo por ser o ser mais evoluído, que aqui já esteve, por muitas vezes ele subia ao Monte das Oliveiras e dobrava os seus joelhos. Dobrava os joelhos, pedindo, Pai, dai-me forças para eu continuar, o equilíbrio, a tranquilidade, para eu cumprir a minha missão. A conexão com Deus, essa religação que nós temos que ter novamente com o divino, ter o hábito da oração, de conversar com o Pai, para que nós possamos ter força, resignação, paciência, indulgência, conosco mesmo. E assim poder continuar a nossa caminhada aqui neste plano. A irmã falava na visão, e eu estava lembrando sobre a visão, literalmente falando agora, porque ela falou da visão com uma forma geral. Mas eu vou falar literalmente. Quando nós não estamos em paz, olha bem o que eu vou dizer, nós enxergamos com os nossos olhos da matéria coisas que não existem. Tem gente que enxerga traição que não existiu. Persegue o ser dito amado. E vendo algo que não está acontecendo. Porque está em estado de torpor. Em estado de raiva, de ódio. E que ele vai enxergar aquilo que isso aí interiorizou-se dentro dele. Os olhos da matéria vão enxergar isto. Quantos fatos já aconteceram em cima disso? Pensem nisso. Pensem muito nisso. Não vamos nos perder. Não vamos nos perder no caminho. Aliás, na cultura militar, nós aprendemos, quando nos sentimos perdidos numa floresta, isso acontece muitas vezes. O que o militar precisa fazer? E eu trago isso agora para a vida. Se ele está perdido, ele começa a se desesperar. O que acontece com ele? Ele anda, parece que ele está andando para frente, e ele simplesmente, ele volta para o mesmo lugar. E aí tem um processo mnemônico que se chama Esaú. Rapidamente, vou falar sobre esse processo aqui. Depois, outro dia, a gente vai estudar esse assunto. O Esaú, o E é estacione, isso é, pare. O S é de sente-se, isso quer dizer calma. O é, aliás, o A, alimente-se. É hora da respirar, tomar a tua água, se refrescar, alimentar-se. Esse é o A. O O é oriente-se. Aí, bom, agora, para onde eu vou? O sol está ali, não estou vendo o sol, mas tem uma coisa que vai me orientar. Vou seguir o rumo. E depois de tudo isso feito, com toda a calma, com toda a paciência, ele prossegue a jornada. Era isto por hoje. A nossa irmã Ângela, por favor, faça a prece de encerramento. Então, neste momento, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, mentalizando a nossa família, o nosso trabalho, rogamos a nosso Pai Criador, Pai de poder e bondade, que a tua luz divina ampare e proteja todas as famílias, aos irmãos doentes nos hospitais, em suas residências, dando o bálsamo da cura,
do alívio de suas dores físicas e emocionais. Senhor, que a tua luz divina ampare e proteja todo o nosso planeta Terra, nos trazendo a paz em cada um de nós, que possamos ser sempre semeadores da paz, no nosso lar, conosco, com todos os nossos amigos. Obrigado por essa oportunidade que temos e que teu amor divino nos ampare, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.